no tempo de Salazar, o que é que ele fazia? Para esconder a miséria que havia da rua, agarrava das pessoas todas, mitra com ele. Nunca tinha visto uma coisa assim. A mitra era para onde a polícia levava aquelas pessoas que apanhava. A Mitro foi um albergue que se destinava especificamente a receber as pessoas apanhadas a mendigar, a pedir esmola na rua. Havia doença mental, havia deficiência, havia problemática social muito variada. Quem é aqui da zona de Lisboa lembra-se muito bem desta ameaça que os pais tinham no Portas de Maués para a Mitra. A maior parte das pessoas não sabe que o ser mitroso, ou és um mitra, ou que vem do albergue da mendicidade da Mitra, não é? Jornal O Século, 10 de outubro de 1932. A falta de trabalho, a paralisação de inúmeras atividades, arremessou para a via pública uma nuvem de pequenos mendigos que se encarniçam sobre os transeuntes com a fúria ou a pertinácia de parasitas. Eu tinha 7 anos e o meu irmão tinha 5. A minha mãe já tinha morrido e a gente vivia só com o nosso pai. Café, vou ver, está bem? Olha, mas isto está quente, cuidado, tenha cuidado, está bem? Fomos até ali onde a gente morava, desde Alçadas, fomos até Sapadores e estávamos ainda a brincar, e estavam um com o outro. Era para aí umas 2h da tarde. Parece um guarda ao pé da gente, um polícia, olha cá. Se a gente estivesse mal encarados ou mal vestidos, ou uma coisa qualquer, não, estavam vestidinhos. Eles chegavam da carrilha e vão para a missa com a gente. E eu não quis trazer a gente. Pronto, está aí mais 2. Só fizeram isso, está aí mais 2. E mal que cheguei aqui, foi logo. Cabelo cortado à careca, serviço para o meu irmão e vão tomar um banho. Opa, até arranhava o corpo, com uma escova mesmo. Depois puseram uma coisa qualquer, isto é para os piolhos. Cheirava muito mal aquilo que eles puseram, mas juntaram gente com aquilo tudo. Vamos para aí. A mendicidade é um problema social de difícil solução. Devem os poderes públicos procurar imprimir à sociedade um caráter de civilização e um aspecto de limpeza moral. Hei por bem decretar, para valer como lei, que a mendicidade, quando exercida nas ruas e outros lugares públicos, constitui um delito nos termos das leis penais. Quando eu comecei a estudar a história da Mitra, descobri um dos relatórios do Fundo de Assistência à Mendicidade e as fotografias impressionaram-me bastante pela negativa. As crianças e os adultos de cabelo rapado, com aqueles trajes sombrios, não é? Uma fotografia a preto e branco nem se percebe muito bem se tem cor, se não tem, mas no fundo o que me fez lembrar foi um campo de concentração, não é? As crianças podiam ser apanhadas sozinhas na rua a pedir esmola, claro, como é óbvio, não é? Quer dizer, eram presos mais os rapazes e os homens do que propriamente as meninas e as mulheres. Era pessoas aí, em cuecas, outros certamente sem cuecas aí, as pernas todas cheias de feridas, todos porcos, sujos. Isto era uma miséria. Eu fiquei ali a mais o meu irmão, coitadinho, agarrado um ao outro, a chorar, ali encostadinhos. Os chuteiros já estão a chorar muito, daqui a bocado levam. Era assim. O meu pai chegou a casa às 7 horas. Não viu a gente. Achou estranho, então o que é que se passa com os meus filhos?
foi à nossa procura, aqui e lá. Eles estão da Mitra, mas quem é o meu filho? Da Mitra. O meu pai chega aqui, faz para um barulho do caraças. Não, mas se você já ir embora, vem o gato. Pai agarrou. Cara, pronto, deixei-me embora. O cabelo cresceu. E pronto, olha, esta é a finalidade da minha história, é mesmo esta. Foi o que me aconteceu. Junto deste corpo de polícia de segurança pública é criado um depósito de mendigos e nele serão internados todos os indivíduos que sejam presos por infração das leis que proíbem o exercício da mendicidade. Quando é que entrou para a Mitra? Como é que isto aconteceu? Olha, foi nos anos de 1972, 73. Como é que funcionava lá dentro? Aquilo era uma prisão? Não era? Como é que funcionava? Não. Prisão, não. Agora é assim, as pessoas saíam, mas não saíam logo que lá chegassem, sem primeiro serem ouvidas por o senhor diretor da instituição e corpo de ação social, assistentes sociais. E depois, quando a gente, mas mais os diretores, entendessem, então era concedida também uma saída às pessoas. Havia muita repressão, falam-nos também que às vezes havia castigos, havia... Repressão, não vou para repressão. Vou para um castigo, mas não há castigos, ali não pode haver castigos severos. Há um castigo, olha, não vais à rua, pronto. Não vais, dá-te um castigo, não vais. E passava a ser assim. Após começar aqui a trabalhar, acabei por investigar um bocadinho, li alguns blogs de alguns antigos polícias que aqui tinham trabalhado e depois acabei por falar com vários, sobretudo os senhores auxiliares que trabalhavam cá há muito tempo. Foi sobretudo aqui muitos funcionários que nos foram relatando que no tempo da PSP havia aqui uma dureza na intervenção. As pessoas eram batidas com um cacetete, por exemplo, havia estes relatos, ou mesmo tomar banho de água fria, ou existência de calabouços. É assim, eu ver, nunca vi polícia nenhum agredir. Mas eles queixavam-se, sim, que às vezes os polícias, quando eles se portavam mal, eles pegavam à porrada, que lhe davam com o castete. Não havia quartos, não havia chaves, de nada, e eles tinham acesso às coisas uns dos outros. Então havia uns que tiravam as coisas dos outros, depois pronto, vinha a vingança. Depois pegavam-se à porrada, e então tinha que vir a polícia intervir. As primeiras abordagens, não, já passou, não quero, não era muito frequente eles falarem. Até porque era tudo muito tabu, muito fechado, não vamos falar muito. Mesmo connosco, os técnicos, às vezes havia aqui histórias que é melhor estarem um bocadinho diluídas e não se falar muito delas. Muito pesadas, sim. Eu lembro-me de ver pelo menos 2 casos nos processos que eu tive a oportunidade de consultar, casos de mulheres que tinham sido abusadas. Não deve ter sido, de certeza, casos únicos, porque em 60 anos, de certeza absoluta, que aconteceu muito mais. Eu não consigo imaginar como é que era controlar 1.700 pessoas ali naquelas instalações com tão poucos funcionários. Não tardou que a onda parasitária que inundava a capital se sumisse como que por encanto. Para os desamparados, a PSP acaba de pôr a funcionar o albergue da Mitra, onde poderão ser depositados para cima de 700 profissionais da pedinchice. Lisboa já não é aquela gafaria repugnante que irritava os nacionais. Pela Mitra passaram cerca de mais de 30 mil albergados. A 36 estava a Mitra cheia, portanto tinha 1.700 pessoas lá dentro. Sempre foi mais masculino que feminino, pelo menos até os anos 60.
A Mitra de Lisboa nunca conseguiu fazer o que muitos outros conseguiram, que era só ter as pessoas temporariamente. Notei que realmente havia uma preocupação enorme por parte da polícia em de dar um destino às pessoas. E ali tentava-se que as pessoas, através do trabalho, aprendessem uma profissão. Mas todos os albergados que não tiveram um destino acabaram por permanecer na Mitra muitos e muitos anos. Alguns quase toda a vida. A mim faz-me confusão, não é? Sobretudo as crianças que entravam lá, ou bebés, ou 5, 6 anos, até se calhar faz-me um bocadinho mais de confusão as crianças que sabiam o que era liberdade e depois ficaram ali o resto da vida toda delas, não é? O Sr. Manuel passou lá o 25 de Abril. O que é que mudou na Mitra? O que é que mudou? Mas eu acho que ali não mudou nada. As regras em si não mudou nada. Mudou foi em que nós depois começámos a ser poucos, porque uns iam se reformando e a polícia não mandava para lá gente. Quando entrou para cá, foi em 77 e a caminho de 78. Na altura, o que é que sabia sobre o que é que tinha sido a Mitra? Nada. Nadinha, quando me inscrevi cá, abri o concurso, eu fiz uma carta, eu e mais 3 colegas, e fomos todas aceitas porque ninguém queria vir para a Mitra. Vamos encontrar doentes com bolor em cima do corpo de comida. Não havia sanitas. Nenhum tinha papel higiênico, não havia papel higiênico em setor nenhum. Eles tinham muito orgulho de, no final do ano, apresentar dinheiro e não apresentar despesas. Porque eles tinham uma verba muito boa para tratar desta gente. Mas tinham aquela vaidade de poupar, não sei qual era o sentido. Quando a gente começou a entrar, foram tratados diferentes. Mas até aí eram tratados, eles tratavam-se uns aos outros. Porque havia apenas a polícia, não é? Que é que geria tudo e é que comandava tudo. E havia os enfermeiros que eram polícias também. O Ministro dos Assuntos Sociais fez uma exposição sobre a situação degradante em que se encontram os internados no albergue distrital de Mendicidade de Lisboa, propondo as medidas adequadas para a sua reconversão e transformação. Assim, apresentou um projeto de decreto-lei que prevê a criação de um centro de apoio social destinado à proteção da terceira idade. A Mitra já não é essa realidade. Neste momento é uma estrutura residencial para pessoas idosas, portanto, tendencialmente pessoas acima dos 65 anos. Tive uma vida boa. Eu alguma vez pensei de ficar parado ainda. Mas quando disseram que vinha para a Mitra, não vou. Cheguei aqui, tu leva uma semana para que estar. E claro é. Nunca pensei que isto viesse a mudar como mudou. Agora, realmente, tenho 2 quartos, tenho 2 camas. E passamos aqui os dias, olha. Quando a Misericórdia assume, tentamos devolver vida ativa, devolver vida social e devolver muita dignidade e muito respeito. Os nossos portões estão sempre abertos, quer para os nossos utentes poderem sair, quer para quem está de fora poder olhar para dentro. À partida dá-nos um sentimento enorme de liberdade e eu consigo ver para além dos portões, não é? Eu consigo ver o que está para além. É couve portuguesa. Não. E então... Quem é que quer chouriço? Houve uma tentativa de começar a humanizar. Isto foi aos pouquinhos e uma das tentativas que houve e que eu sentia uma grande luta era não se põe números. Portanto, o Sr. Manuel é Sr. Manuel, não é um número 300 e não sei quantos. Havia aqui também um misto de emoções por parte dos residentes.
Muitos deles vieram ainda bebés e, portanto, cresceram aqui. Esta foi a vida que conheceram e, portanto, também é um misto, não é? Entre só vivi aqui, mas também há algum sentimento de pertença. Temos aqui o Licínio, entrou aqui em 1958, com cerca de 5 anos, e faleceu há cerca de uns 4 anos. Temos aqui o Sr. Manuel Correia, que nasceu em 1935 e entrou neste equipamento em 1953. Faleceu este ano em janeiro. Temos a Catarina Maria, que é uma senhora que ainda cá está hoje. Portanto, ela nasceu em 31 e entrou aqui em 54. Da velha Mitra, neste momento, sobra a Catarina. Catarina Maria, 23 anos de idade, natural de Cercal do Alentejo, filha de pais incógnitos, tem apenas uma tia pobre que tem a seu encargo mais 2 sobrinhos, também anormais. Era de toda a conveniência o internamento desta rapariga no asilo, por ser pobre, aleijada e anormal. Movimenta-se na ponta dos pés, amparada numa muleta e é atrasada mental, pelo que não nos esclarece quanto à existência de família e outros pormenores da sua vida. A deficiência dela física não lhe permite andar. Entrou, nem cadeira de rodas tinha, deslocava-se rastejando na altura. Apenas se sabe que veio para esta cidade a 15 de novembro de 1953, para ser internada na maternidade Alfredo da Costa, onde teve uma criança que depois faleceu. Comunica não verbalmente, utiliza sons, gestos, mas faz-se entender muito bem. Catarina, pronto, é uma senhora que vem sempre cá, já há 20 anos que eu conheço, vem sempre cá ver o cafezinho dela, diz sempre o seu cigarrinho e o seu cafezinho. Verbaliza um pouco, mas expressa-se de forma muito significativa. Às vezes não precisamos de palavras, não é? Para nos fazermos entender e é o caso dela. Deus, Catarina. Sabe perfeitamente que tem voz e que a pode dar, e eu acho que isso é este salto tão qualitativo e tão importante para a vida destas pessoas, que é terem voz e fazerem valer aquilo que é a sua opinião. Portanto, estamos a mudar e a melhorar. Mitra, jovem urbano, geralmente das camadas sociais mais desfavorecidas, de comportamento ruidoso, desrespeitoso, ameaçador ou violento. Não fazia sentido mudar aqui o nome? Pois, há sempre dois lados nesta discussão, não é? E eu acho que foi essa a aposta que foi. Não vamos apenas mudar o nome, vamos mudar efetivamente a forma como olhamos para estas pessoas, a forma como cuidamos destas pessoas. Não mudamos o nome, mudamos o que aqui se faz. Nós vamos renovar o significado da palavra Mitra.